Olá, bem-vindos! Eu tenho uma dica para dar para todos que nos assistem. A acessibilidade não é só criar rampas e alargar as portas. As pessoas com deficiência não são todas iguais e não têm necessidades iguais. Mas será que as marcas têm essa consciência quando pensam no design de mais variados produtos? Como uma maquiagem, por exemplo, uma roupa ou até mesmo um pacote de salgadinho? A nossa convidada de hoje traz esse assunto e muitos outros à tona na internet. Então se prepara porque tem mais diversidade começando exatamente agora. Eu sou a Suelen Gonçalves, uma mulher cadeirante, branca, de cabelos e olhos castanhos escuros. Meus cabelos são cacheados e longos. Estou usando hoje uma camisa azul clarinha, calça bege e tênis brancos. Olá, é sempre um prazer fazê-los companhia. Eu sou Roberto Rios, um homem branco, cadeirante, uso óculos. Estou usando hoje um suéter preto, uma calça jeans preta e um tênis marrom. E além de nos assistir pelo canal 8.3 da sua TV digital, você pode acompanhar a gente no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em youtube.com/Câmara São Paulo e curta os nossos vídeos, não esquece. E no Diversidade de hoje, todos nós vamos conhecer uma influenciadora que traz autoestima, informação e autocuidado em suas publicações na internet. Estamos falando de Marina Mello. Seja muito bem-vinda, Marina. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite antes de tudo, tá? Eu tenho que fazer minha autodescrição correta. Eu sou a Marina, eu sou uma mulher branca cadeirante que tá com cabelos ruivos longos, olhos castanhos. Eu tô usando uma blusa branca polo e um vestido preto por cima com um sapato preto e meias brancas. Foi bom? Foi ótimo! Já que você é uma influenciadora, eu gostaria que você contasse a sua história para nós, a história completa e a sua descoberta da AME, como é que foi? Completa é um pouco complicado de fazer, senão a gente vai ficar 3 dias aqui falando, ainda mais que eu falo muito. Mas, em resumo, o meu trabalho começou muito na pandemia, porque eu estava à toa. E eu sempre gostei muito disso, né? Eu estava terminando o ensino médio. E eu sempre gostei muito de ser criadora de conteúdo. Com isso, né? Tipo, desse tipo de trabalho. Porque eu cresci com com o boom do YouTube, né? Das redes sociais. Então, eu vi essa profissão crescendo. E aí, eu achei genial desde sempre. Tanto que eu brincava, quando eu era nova, as crianças brincavam de ser professora, brincavam de casinha. Eu brincava de pegar uma câmera e fingir fazer vídeo. E aí, na pandemia, eu decidi começar a compartilhar os meus estudos da escola, para ver se me motivava. Não me motivou. E aí, com o tempo, eu fui conhecendo outros influenciadores com deficiência. E acabou que eu comecei a falar sobre isso também. Porque eu descobri o capacitismo com isso, né? Eu não sabia que eu sofria algo e que tinha nome. E aí, eu comecei a criar conteúdo sobre isso. E com o tempo eu fui colocando a minha personalidade nisso. Porque no começo eu vim muito num papel de sim, não, isso é errado, ponto, e acabou. E eu nunca fui assim. Tipo, todas as pessoas à minha volta aprenderam a lidar com uma pessoa com deficiência vendo o meu olhar, porque eu sempre mostrei pra eles como eu vivo. Então, eu falei assim, cara, eu tenho que arrumar uma forma de não apontar o dedo para a pessoa e falar que ela está errada, mas sim ensinar a ela o porquê daquilo está errado. E a melhor forma de fazer isso é mostrar como eu estou vivendo e cabe a eles entenderem e refletirem sobre o assunto. E aí eu comecei a falar sobre isso. Depois entrou maquiagem, no caso, porque a maquiagem eu sempre maquiei desde nova e até então eu não me importava com a falta de acessibilidade. E aí, com o tempo, eu fui entendendo cara, se isso daqui pode ser acessível e eu posso maquiar sozinha, por que não é, sabe? Tem coisa que eu tenho que pedir ajuda ainda. E tá tudo bem, mas se aquilo pode me ajudar e ser acessível, por que não ser? E aí tornou o que tá hoje, basicamente. Eu fui falando muito sobre isso e eu fico muito feliz de estar abrindo as portas para essa visão de beleza para pessoas com deficiência. E a descoberta da AME, como é que foi? A minha descoberta veio com 8 meses pós-nascida, mas eu tive sintomas desde os meus 4 meses. Eu não cheguei a andar, não cheguei a engatinhar, nem nada disso. E a minha avó que percebeu, porque eu ficava sentadinha, escorada, sem apoio nas costas. E aí ela falava assim,
não, Mari, e eu caía de lado. E aí minha avó, a Marina tá estranha, tem alguma coisa acontecendo. E aí foram muitos médicos. O pediatra, durante os meus dos 4 meses até os 7, o pediatra falava que estava tudo bem. Tipo, não era nada anormal. Aí eu fui diagnosticada com hipotonia, e aí a gente foi, tá, o que é a causa dessa fraqueza muscular que ela tem? E aí a gente foi um neuro, por sorte, esse neuro era maravilhoso, e ele me enviou para fazer o teste genético, que é o único que comprova a doença. E aí, desde então, eu comecei o tratamento com neurologistas especializados no assunto. Isso tudo Suelen, eu insisti na pergunta da Amy pelo seguinte, tem muitas pessoas que têm filhos com algum tipo de comportamento estranho, de atuação estranha, e os pais não sabem o que fazer. Então, eu insisti na pergunta para mostrar caminhos, né? Os pais têm que procurar médicos especialistas, médicos que conhecem, geneticistas, para indicar o que a pessoa tem e a forma de um tratamento precoce. É muito importante isso. Ainda mais com uma doença rara. Quanto a minha doença, que ela, né, progride, eu vou perdendo força com o tempo, quanto mais cedo o diagnóstico, e hoje em dia, felizmente, tem um tratamento para ele, que são as medicações, quanto mais cedo o paciente, a criança, tomar, melhor ela vai ter de qualidade de vida. Então, eu sempre brinco, eu tive um diagnóstico precoce para a minha época, em 2003, isso era um diagnóstico precoce. Se naquela época eu tivesse o remédio, e eu já tivesse tomado com 8 meses, sabe? O que eu não ia ter perdido de movimento, por exemplo. Sim. Você teve uma criação de forma a ser muito consciente desde cedo de tenho uma doença rara, porque corre um pouco o risco de quando a gente está na nossa bolha da nossa família, a gente ser muito normalizado e muito não saber lidar quando a gente sai, né, no mundo. Isso eu acho que é uma das coisas que eu tenho que mais agradecer à minha mãe. Eu fui criada por ela, só nós duas no Rio de Janeiro, e ela sempre falou, vamos lá, a sua deficiência é uma característica sua. Ponto, ela não te faz, ela não é você. Então, eu vou te ensinar, e ela sempre me ensinou como o mundo aqui fora é e como eu tenho que lutar para ter minha autonomia e independência. Então, ela nunca foi aquela mãe que, tipo, colocava algum estereótipo de Deus é incapaz ou algo do tipo em cima de mim. Só que ela sempre me deixava muito bem explicada da minha doença, porque são coisas diferentes, a minha deficiência e a doença que progride, eu tenho que cuidar da minha saúde. Então, eu sempre tomei muito cuidado com isso e eu sempre fui muito consciente do meu corpo. Então, isso ajudava muito as minhas internações. Ela falava, não, a Mari sabe o que ela está passando. Ela nunca precisou me perguntar quando eu estava ruim ou algo do tipo, porque eu sempre tive essa consciência, porque eu sei que quanto mais eu ficar enrolando e não cuidando da saúde, pior vai ser a minha qualidade de vida. E eu tive isso muito, por exemplo, na minha época de escola, por exemplo, porque eu fiquei muito doente, então eu acabei perdendo muitas experiências da vida escolar. E eu fui crescendo, eu fui entendendo que eu tenho que ter esse cuidado, porque senão eu vou acabar perdendo experiências muito boas. Ô Marina, na resposta anterior você falou da época da pandemia, que você sentiu que essa profissão estava crescendo, de influenciadora e tal, e você escolheu. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, você já respondeu isso, então a pergunta que eu faço, eu estava conversando com a Sueli um pouco antes do programa, que tem muito influenciador que só fala bobagem, sabe? Coisas sem sentido, que não leva a lugar nenhum, que não tem, errados, e tem aí uma quantidade de seguidores gigante. Quando você escolheu a ideia de ser influenciadora, você já tinha consciência de que você tinha um conteúdo bom para transmitir para as pessoas? Não. Sabe quando você faz aquilo muito mais por você do que por resultado? Como eu cresci com esses influenciadores, vendo os influenciadores, eu ficava assim, cara, eu nunca me vi aqui. Tipo, eu sempre vi pessoas que têm características e gostos muito parecidos com os meus, mas nunca alguém que tem as mesmas dificuldades que eu passo. E aí, quando eu comecei a criar conteúdo, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser a representatividade que eu não tive quando eu era nova, que é abrir uma rede social, ver uma pessoa cadeirante ali, uma pessoa vivendo a vida dela, porque na minha época só tinha coisa na rede social de pessoas com AME, crianças com AME muito debilitadas e numa situação que nem a minha mãe deixava eu ver, para eu não me abalar e achar que aquilo dali seria o meu futuro. Então, eu quis muito ter esse impacto de, olha só como tem como você viver de uma qualidade de vida boa e você ter sua vida adulta e você ser independente tendo uma doença rara e sendo uma pessoa com deficiência.
Não, mas o importante é que você talvez tenha se preocupado, pelo que você respondeu, que você não estava se importando com a quantidade de pessoas que ia te seguir, mas sim com a qualidade do produto que você estava colocando no ar ali, né, na internet, e que se 10 pessoas aproveitarem essas informações e tiver uma vida melhor, já tá bem pago, né? No começo foi muito um processo que eu não via tanto isso. Eu falava o que me vinha na telha, o que eu achava importante compartilhar. Mas por eu me aceitar, porque eu sempre falo isso, a internet foi o meu processo de não me culpar por ter uma deficiência, foi o meu processo de autoaceitação. Então eu fiz muito aquilo no começo por mim. Depois que eu vi que o pessoal foi chegando, que o pessoal foi se identificando, que ali o que eu estava falando, eu tenho poder de influência ali dentro, eu comecei a tomar cuidado, esse cuidado que você falou. E aí isso foi lá para 2021, 2022, uns 2 aninhos depois, que eu comecei a tomar muito mais consciência, porque quando eu estava em 2020, eu estava com 17 anos. Então, eu estava fazendo aquilo muito por hobby e por, cara, eu quero me expressar, porque eu quero ver se eu, postando sobre a minha deficiência, eu não começo a aceitar ela mais. Então, foi muito uma troca. Muito bom. E, consequentemente, gerar uma comunidade, né? Gerou. Porque... E eu acho que uma das coisas mais incríveis hoje em dia é ver mães com filhos de tem AME vindo falar comigo que ela teve uma mãe, eu não esqueço, ela recebeu o diagnóstico do filho 1 semana antes, depois ela me viu. Ela me mandou um texto falando que ela estava em pânico, com medo do filho dela não viver, não ter uma qualidade de não poder ir para a escola. E não era tipo, me dá trabalho, não, era tipo, ele não poder experienciar o que é uma vida. Porque quando a gente coloca atrofia muscular espinhal na internet, o Google entrega umas coisas incríveis, né? E aí ela falou, eu fico muito feliz de ver você, adulta, mostrando para mim que se eu empenhar e até mesmo colocar força no meu filho, né, de tipo, olha, você consegue motivar ele, não vai dar nada de errado. Porque eu sempre tentei expor ao máximo como foi a criação da minha mãe comigo, porque ela fez eu ser quem eu sou hoje. Marina, a gente ainda vai falar muito sobre maquiagem, autoestima, beleza e tudo mais, mas isso é no próximo bloco. A gente já vai ter que chamar um break aqui bem rapidinho e o Diversidade volta bem rápido, então nem sai daí, fica por aí. Olá, eu sou Roberto Rios. Gostaria de lembrar a todos que o programa Diversidade vai ao ar todas as sextas-feiras às 13 horas. O programa Diversidade tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Olá, eu sou a Suelen Gonçalves e para lembrá-los que se você perdeu algum episódio que já foi ao ar, nós temos uma playlist no nosso canal no YouTube. Aproveite, acesse e já se inscreva. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Voltamos com o programa Diversidade aqui na Rede Câmara São Paulo, conversando com a criadora de conteúdo Marina Mello. Oi! Eu vou tentar olhar para vocês para a câmera, porque às vezes eu olho para o nada para seguir meu raciocínio, mas eu vou tentar me focar, gente, eu prometo. Eu falei no bloco anterior que a gente agora ia focar em beleza, enfim, que é o seu nicho, maquiagem. Eu queria saber como foi essa construção da sua autoestima junto com os conteúdos, né? E se você hoje tem autonomia para se maquiar sozinha, como você vê, inclusive, o mercado da beleza? Tá acessível? Isso tem muitos pontos. Vamos lá. Para mim, maquiagem é arte. Não tenho dúvidas disso. Nosso rosto é matado em branco. A gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode conhecer nossos traços. A gente pode entender o que a gente acha melhor, pior, aceitar o que a gente não gosta tanto. Então, me ajudou muito no meu processo de autoaceitação, porque eu sempre gostei de arte. Então, eu ter como me transformar numa arte me deixou muito feliz. Hoje em dia, eu não tenho muita autonomia. Eu acho que ainda eu faço muita coisa sozinha. No mundo da maquiagem, principalmente. Mas ainda falta muita coisa. Base, aplicação de base, muitas embalagens específicas. Mas quando a gente vê o mercado como um todo, eu vejo muito ele como tá avançando. A gente está começando essa jornada, sabe? Tá tendo pessoas com deficiência em campanhas,
tá tendo projetos ali e aqui que pensam em pessoas com deficiência, mas ainda um estudo específico nacional para pessoas com deficiência ainda está, principalmente embalagens, está muito, tipo, ainda está começando muito, sabe? Meninas, são poucas pessoas que veem a maquiagem como arte, né? O pessoal acha que passar um batom acabou, mas é arte. Eu conheço, eu entendo isso há muitos anos, porque eu fui amigo do Marcelo Bildt, um dos maiores maquiadores do Brasil. Na época, né, ele faleceu, mas ele falava pra gente, isso daqui é arte pura. É expressão. Ele era, eu acho que na época dele era o melhor maquiador do Brasil. Eu conhecia ele, eu vi muita coisa dele quando... O trabalho dele, eu né? vi muito do trabalho dele. Grande maquiador. E maquiagem é arte, cada vez mais. A gente vê maquiagens que fogem da normalidade, né, do padrão. Então, isso é muito legal, porque cada um se expressa de um jeito. Você está fazendo design. Estou fazendo Como design. que você acha que os designers, as novas criações, vão ajudar para melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência? Você sabe que designer é solucionar problema, né? Essa é a profissão da gente. E eu acho incrível, porque eu sempre falo isso. Eu dei uma palestra semana passada para designers e eu falei exatamente sobre isso. A nossa profissão é o que vai fazer o mundo ser acessível. Porque é a gente que encontra e soluciona problemas. Não tem outra profissão que faz isso, nesse quesito. E tem muita coisa no design tradicional, hoje em dia, de regrinhas, que já são muito acessíveis. Que eles pensam muito em acessibilidade nisso. Porque, por exemplo, a parte de design gráfico, muito visual. Então, tem que tomar cuidado com contraste. Então, para pessoas com deficiência visual, a gente tem muitas regrinhas que se adequam ali, sabe? Então, eu acho que tem que ter um olhar mais selecionado, porque eu falo muito isso. Ok, quando a gente faz algum projeto de design, tem que ter um público-alvo. E aí, o seu público-alvo tem pessoas com deficiência? O seu público-alvo é um público-alvo muito, muito X, sabe? Tem pessoas com deficiência no seu público? Porque se tiver, você talvez tenha que ter umas mini adaptaçõezinhas. Mas é essa profissão que vai fazer o mundo ser acessível. E a gente ainda tem muito que desmistificar, por exemplo, ainda tem muito esse discurso de quando a galera vê uma embalagem ali já pronta, falar que é coisa de preguiçoso. E não se pensa que isso, de repente, pode ser útil para uma pessoa com deficiência. Eu acho que o auge... que o que eu mais gosto de ver hoje em dia é ir no mercado, ver legume cortado, ver franguinho já empanado só para pôr na air fryer. E eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, de coisas que talvez você ache que é frescura, mas são acessíveis. Sim. E aí eu coloquei a Alexa, eu coloquei, tipo, inteligência artificial, tudo isso. E foi muito engraçado, porque essa coisa da secretária de voz, eu cheguei e eu falei assim... Eu falei isso na aula e um aluno falou assim, nossa, mas é uma frescura. Quem é que precisa pedir para um robô abrir um armário? Aí eu falei assim, então, querido, bom dia. Quem não consegue ficar em pé e abrir um armário? E aí a sala inteira ficou tipo, meu Deus. E o cara reclamou muito disso. E aí eu decidi ter essa ideia desse vídeo. E eu juntei tudo que eu sabia, que eu já ouvi. Pessoas falando que era a mais frescura possível, a maior frescura possível. E aí eu fiz o vídeo e deu tudo muito certo. Eu quero fazer uma parte 2, só que eu tenho que pensar em mais itens. Você recebe muito feedback? Você recebe retorno das pessoas que seguem você? Então, o meu público, ele começou muito com pessoas sem deficiência. Eu acho que até hoje é 60% sem deficiência e o resto com deficiência. Então, é muito engraçado isso, porque pessoas sem deficiência vieram aprender comigo. Eu gosto muito disso, que as pessoas sem deficiência se interessaram por mim. E eu acho que isso tem um grande impacto, porque para a gente ter um mundo acessível, a gente precisa que a sociedade inteira seja acessível. Então, algumas pessoas falam assim, nossa, mas o seu público quase não tem pessoas com deficiência. Eu, mas tem muita gente sem deficiência querendo aprender. E isso vai fazer com que pessoas com deficiência consigam ir na rua com tranquilidade, sair de casa. Então, e eu recebo muito feedback. Eu tenho hoje em dia muitas pessoas sem deficiência que me mandam mensagem, menina, meu prédio não tem elevador, eu fui reclamar com o síndico semana passada. Eu fui numa loja, eu vi um produto de maquiagem, você acha que é acessível? Olha aqui a embalagem. Então, tem muitos produtos que eu faço de resenha que meus seguidores me indicam porque eles me questionam. Então, tem muitas pessoas com deficiência também que vêm, Mari, você acha que isso daqui é acessível? Se eu pudesse me recomendar um produto XYZ,
que fosse acessível, qual que você me recomendaria? Então, eu tenho muito feedback. Então, baseado nisso, já dá para você tirar mais ou menos uma porcentagem aí do público em geral. Você acha que a conscientização na questão da acessibilidade está crescendo no Brasil? A internet influencia nisso? Influenciou muito. Gente, quando as pessoas verem pessoas com deficiência, elas se conscientizam. O maior exemplo disso, os 2 amigos não tinham contato com pessoas com deficiência. Então, não sabiam como era a vida de uma pessoa com deficiência. Começaram a saber quando tiveram contato. E como, infelizmente, não tem como todo dia ter no ciclo social do dia a dia uma pessoa com deficiência ali por X motivos, que a gente sabe muito bem quais são, a internet faz eles terem essa ponte. Então, faz eles verem pessoas com deficiência, entenderem, naturalizarem pessoas com deficiência. Isso é incrível, porque a pessoa pode... Eu já recebi muito isso. Ai, você foi a primeira pessoa com deficiência que eu conheci. Agora está vindo uma pessoa com deficiência para o meu trabalho. Eu já sei como lidar, como adaptar, o que eu posso fazer para ajudar e tornar mais acessível a empresa. Isso é muito bom. Isso mostra como a importância do contato. Você acha que as pessoas que não têm deficiência hoje estão preocupadas no âmbito geral? A acessibilidade física, o caminho, as mesas, cadeiras, a ergonomia de uma maneira geral e todos os produtos? Não. Eu acho que tem muita gente ainda que não olha para isso. Mas eu acho que não olha para isso porque nunca se atentou, sabe? Nunca nem passou pela cabeça dela. As pessoas que eu conheço, tipo, recentemente, conheci uma pessoa hoje, ela já tem essa visão de se preocupar, ou ela vai criando essa percepção, sabe? Então, não tem, o mundo não está pensando na gente ainda 100%, mas tem muita gente que está pensando. E como tem muitas normas para obrigarem as pessoas a pensarem, fica um pouco mais fácil, mas ainda tem muita coisa. Queria saber um pouco dos seus facilitadores de tarefas do dia a dia, como você se vira, qual o seu nível de autonomia hoje e o que melhoraria, assim, com um pensamento mais crítico da sociedade, sabe? Eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você me responda. Para você, o que é independência? Independência é conseguir fazer as coisas com o mínimo possível de assistência. Sabe o que eu acho que é independência para mim? É poder decidir quando, como, onde eu vou fazer aquilo. Eu não vou conseguir nunca na minha vida trocar uma roupa sozinha. Mas eu decido que horas eu vou, como que eu vou, que roupa eu vou usar. Então, a primeira coisa que fez eu aceitar a minha deficiência foi tirar esse significado da sociedade sem deficiência do que é uma independência. Para mim, independência e autonomia não é fazer as coisas sozinho. Para mim, independência e autonomia é você ter controle do que você está fazendo. E se você precisar de suporte, não tem problema. Todo mundo precisa de ajuda, entendeu? Mas é claro, se aquilo dali pode ser feito uma ferramenta física para ajudar, não tem porquê, sabe? Mas nunca vai existir alguma coisa que vai me vestir, por exemplo. Então, mas eu não preciso subir uma escada, entendeu? Eu não preciso de ninguém que me pegue no colo para subir uma escada. Então, é equilibrar muito isso, de entender que o que não tem como adaptar, tornar acessível, a pessoa torna acessível, o ser humano vai tornar. E não é porque alguém está fazendo por você que você não está fazendo aquilo. Isso eu aprendi no meu momento de skincare, por exemplo. Porque eu não consigo passar produto no meu rosto. Eu não consigo, porque eu não levo minha mão no meu rosto. E eu não sei se tem uma forma de aplicar um creme sem ser com a mão. Então, para mim, não é algo que eu vou conseguir fazer sozinha nunca. Mas eu decido a quantidade que eu vou usar de creme, qual creme vai primeiro, qual creme vai depois, como que eu vou espalhar no rosto. Eu vou auxiliando as pessoas. Eu brinco muito, sabe o filme Ratatouille? Eu brinco muito que eu sou o ratinho e as pessoas são o cozinheiro. Porque eu guio elas, eu ensino elas o que eu prefiro. E se a pessoa sem deficiência está disposta a dar esse auxílio para a pessoa com deficiência, ela não vai ver isso como, ai, que saco. Se eu soubesse da sua resposta, eu ia pedir para o pessoal que está nos seguindo ou nos assistindo aumentar o volume antes. Sim. Valeu muito a sua resposta. Muito, foi maravilhosa. Eu demorei muito para entender isso, porque eu cresci com um cuidador em casa, então eu cresci precisando de ajuda. Então hoje em dia minha autonomia eu estou na cadeira, eu consigo fazer muita coisa na minha mesa, mas vai ter uma hora que eu vou precisar de uma ajuda para pegar a escova de dente, para poder lavar meu rosto, para poder me alimentar, mas para mim isso não me torna não autônoma. Sabe por quê também? Eu consigo ensinar qualquer pessoa a me auxiliar.
Eu não dependo de uma pessoa. Eu consigo pegar qualquer pessoa e falar o que eu preciso. Então, se eu estiver no shopping, já fiz muitas vezes isso. Minha mãe estava numa loja, eu queria tomar um sorvetinho, eu fui sozinha lá, falei, moço, seguinte, eu preciso que você pegue o dinheiro pra mim, esse aqui é o valor, me dá a casquinha na mão desse jeito. E eu tomei meu sorvete sozinha. Então, eu não dependo de ninguém, porque eu consigo fazer qualquer pessoa me ajudar. Marina, que legal, muito legal. Essas duas Aulas. últimas foi uma aula para nós, porque nós que apresentamos Sim. o programa Diversidade, eu e a Suelen, a gente aprende demais, né? Sempre uma escola para nós isso daqui. E você hoje foi em 10. Eu acho que é uma troca. Aulona boa. Eu acho que é muito uma troca, sabe? Cada vivência de uma pessoa vai ensinar um pouco mais. Sim. Só nos resta agradecer, Marina. Passou rápido demais a nossa conversa, Passou, né? acabou. Acabou. Que triste. Obrigada, mas a gente vai fazer um esquema para você voltar mais Eu vezes. volto. Bom. Gostaram do programa de hoje? Infelizmente chegou a hora de nos despedirmos, mas não esqueçam, o Diversidade é todas as segundas e sextas-feiras às 13 horas. E você também pode adicionar a playlist do programa à sua biblioteca do YouTube. E assim não perder nada, não esqueça de ativar as suas notificações. E no Instagram, @Câmara São Paulo, sempre tem novidade, hein? Então aproveita, já nos siga por lá. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.